E o Paulinho que rasgou elogios ao Palmeiras, à estrutura do Palmeiras e a tudo que o Palmeiras ofereceu para ele. Eu acho que ele vai voltar antes, hein? Não creio que ele vai entrar em todos os jogos futuramente aí quando ele voltar, mas porém eu creio que ele vai voltar antes, talvez até mesmo nesse ano de 2025 podemos ter Paulinho em alguns jogos esporádicos aí específicos. O cara é punk, hein? Se liga aí no que ele falou. Eu vou, até como comentarista de futebol agora, eu vou trazer mais essa questão mental para dentro do Palmeiras em si. A gente viu o Palmeiras ontem vencendo o River, jogando fora de casa no jogo dificílimo, conseguindo uma vantagem muito importante para as quartas de final da Copa Libertadores. E o que sempre se fala muito do trabalho do Abel nesses 5 anos à frente do Palmeiras é dessa questão mental. E mais uma vez, essa é mais uma temporada onde o Palmeiras começa ali, faz os primeiros 6, 7 meses oscilando um pouco, mas a gente não tem dúvidas nenhuma de que o Palmeiras vai chegar na reta final da temporada, como a gente viu, muito próximo de uma classificação para uma semifinal de Libertadores e perseguindo o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse agora no âmbito ali, primeiro, como é que você, no dia a dia ali com os seus companheiros, como é que você está enxergando essa parte anímica do elenco do Palmeiras para essa reta final decisiva de temporada e que você falasse um pouco também sobre como é que é esse trabalho do Abel. É sempre muito ligado, é sempre muito falado isso, inclusive entre os próprios atletas, quando dão entrevistas, falam dessa maneira de como ele consegue extrair esse nível de concentração absoluto que é sempre exigido demais de um atleta de alto rendimento. Bom, primeiro, falar da mentalidade do clube. A mentalidade do clube é sempre, né, ver títulos, ver conquistas e trazer jogadores que estão aptos para isso. Claro que quando você tenta montar times assim, a pressão aumenta, tanto externa quanto interna. E com a gente, como eu falei, com a gente não é diferente lá dentro. É claro que é normal já o jogador ter a própria pressão de querer produzir, de querer mostrar o seu valor. Eu, pelo valor que eu fui comprado, o Vitor Roque pelo valor que foi comprado, Andrés Pereira e diversos jogadores, né? E o Abel tenta de todas as formas extrair o máximo de cada jogador, né? Claro que sem pressionar muito cada atleta, deixando uma disputa bem sadia durante o dia a dia. É um cara que é muito solícito, é um cara que conversa bastante, é um cara que sempre puxa alguns jogadores para poder ajudar mentalmente, para poder conversar. Quando está tendo algum problema, ele não é um treinador também que expõe o jogador na frente de outros jogadores, ou que expõe o jogador na imprensa. Enfim, o futebol brasileiro está acostumado com muitas coisas negativas voltadas para esse lado da pressão. E no Palmeiras, não só o Abel, mas a diretoria, o Anderson Barros, a própria Leila, conseguem tirar de letra isso e conseguem trazer uma paz para dentro do clube que você não consegue ver em outros clubes. Entendeu? Eu costumo falar que a paz que eu tenho para trabalhar hoje no Palmeiras, eu não tive em clube nenhum que eu trabalhei. Entendeu? Não só a paz, mas a forma com que todo o staff cuida da gente, lida com a gente, deixa a gente muito confortável para a gente chegar dentro dos campeonatos, nos jogos, e só desempenhar o nosso futebol, com a cabeça tranquila, em paz. E acredito que isso faz com que a gente tenha sucesso. Você é muito jovem ainda, mas já está há muitos anos aí na estrada, ou seja, já trabalhou com inúmeras comissões técnicas, com inúmeros treinadores diferentes. Você de lá para cá percebeu alguma diferença no sentido de evolução ou de mudança do tratamento dos treinadores e de comissão técnica com os jogadores com relação a essa questão da importância dessa parte mental? Deixa eu incrementar. Isso é discutido entre vocês, jogadores? Em vestiário, em resenha? Pô, minha cabeça está assim assado. Também tem essa conversa? Para conversar ainda é um pouco, ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Acredito que quando você tem amizades dentro do elenco com alguns jogadores, você consiga ter mais essa troca. Eu sou um cara que sou muito aberto a diversos assuntos. Eu consigo ter esse papo com os meus companheiros, com meus amigos, com as pessoas com quem eu sou mais próximo. Mas não é comum você ver isso em todo o time, em todo o elenco, né? Ou, né, naquele elenco específico, nos 30 jogadores que tem ali. Eu tive muitos treinadores, mas ainda assim não tinha esse trabalho voltado para o lado mental, muito mais para o resultado, muito mais voltado para a busca do resultado, às vezes para salvar a própria pele, né? Você consegue ver isso
nos últimos anos aí diversas polêmicas que existiam entre clubes, dentro do clube internamente, por questões disso, e são coisas que a gente consegue resolver internamente, né? E especificamente falando do lado mental também, que afeta bastante. Trabalhei com o Filipão, que é um treinador que é muito ganhador também, mas tem um perfil diferente. Acredito que com esse perfil de que tem um olhar voltado para esse lado mental, só o Abel mesmo.